3, 2, 1. Olá, eu sou o André De Rosa. Do meu lado, eu falei, do meu outro lado, o Fabiano Benassi. 20 anos. Hoje nós vamos falar sobre... Yoga é bom para a memória? E para mais alguma coisa que eu não lembro agora. Olá, gente. Vamos dar início a mais um programa Yoga Sem Frescura. Essa é a segunda temporada e a gente veio com tudo. Eu sou André De Rose, Vinícius Baleia, Fabiano Benassi e Roberto Simões. Estamos aqui para falar hoje sobre, legalmente, o quanto vale o seu certificado de yoga? Legalmente, nada. Porra nenhuma. Legalmente nada. A tramitação que já tentou se fazer, acho que 2 ou 3 vezes, Três, de regulamentar a profissão de yoga no Brasil, nunca foi à frente, né? Nunca deu certo. E é sempre duas coisas a se pensar, né? Vale a pena legalizar yoga como profissão ou é melhor ficar como está hoje? A gente não sabe muito bem o que é. Eu acho que só para bater o ponto inicial da conversa não dá mais para fugir, tá certo? Os professores de yoga vão precisar se posicionar qual é a posição deles na sociedade brasileira. Eu acho que o que nós estamos falando aqui é isso, né? Qual é a posição? É um terapeuta, né? É um professor de posturas, né? É um guia espiritual. Então, legalmente, um diploma de um professor que fez uma formação de yoga, seja ligado a algum tipo de associação ou não tem grande credibilidade. Tanto que, por exemplo, no SUS, Sistema Único de Saúde, tem aulas de yoga, pelo menos o governo até agora preconiza ter aulas de yoga e de meditação. Quem pode dar aula lá? Qualquer um que já esteja concursado e trabalhando e queira ser designado para dar aula lá. Ninguém vai exigir nada. Profissionais de saúde. Não, dentro da profissionais de saúde. Ou seja, um yogi não entra lá. Tem que ser um profissional de saúde. Mesmo porque quem é yogi, né? Como você vai dizer o que é ser yogi ou não, né? Não tem legalidade. Imagina um concurso público para professores de yoga, que chegar na hora de você finalizar o concurso, você passou no concurso, cadê o seu diploma? Sim. Reconhecido por quem? E aí que entra a questão da regulamentação do professor, né? Aí teria uma lei para regulamentar. Nos bastidores, o que eu ouço de alguns professores de yoga, ligados a associações, né? Assim, não é só o Diz que me disse de botequim, né? Olha, não dá mais para fugir, como já disse, é importante que se regulamente e que seja uma lei mais vaga, difusa e nebulosa possível, para que seja legalizado por algum tipo de ministério, algum tipo de... e vago ao mesmo tempo. Então, eu acho que não tem mais para onde fugir. Vai voltar isso à tona novamente. É recorrente, né? É recorrente. E entenda, a profissão de professor de yoga é algo dúbio, né? E pensando na política que se instala no Brasil a partir de agora, estamos falando do final de 2018, vai começar um próximo governo, um governo que é de direita, né? Muito próximo a uma bancada evangélica. Não é demais pensar, não é um absurdo pensar que a perspectiva de professor de yoga não venha a ser tão tranquila como vem sendo nesses últimos governos, tá certo? Não tomando partido de nenhum lugar, é só uma visão crítica de um fato, né? Um evangélico enxerga o yoga como uma atividade pagã. É possível um pastor evangélico enxergar um professor de yoga pagão, né? Alguém que canta mantras para uma criança com cabeça de elefante não está próximo ao monoteísmo, tá certo? Então, é exagero o que eu estou falando? Não, não é exagero o que eu estou falando. Então, o que o professor de yoga presta de serviço para a sociedade, né? Eu acho que isso é a conversa. Seu diploma forma você, né, de formação de yoga, forma você, capacita você a fazer o que na sociedade? Essa é uma pergunta difícil de responder. Seguindo o teu raciocínio, primeiro a gente vai precisar ver se ainda vai continuar essa política de inclusão no SUS. Sim, dessas terapias de yoga. Estamos partindo do princípio que sim. Porque se não me engano, agora no final foram 12
terapias que foram incluídas no SUS? Não, mano, muito mais. Não, foram 12. Foram 12 ou 11 terapias que eu estava ouvindo no rádio, um debate sobre isso. Se era necessário. Sim. Pessoas com questionamentos muito o questionamento foi de um movimento que surgiu, agora não estou me lembrando o nome, mas era porque essas terapias não têm um teste científico. Exatamente. Então, uma validação científica. Pseudociência. Então aí, o que eles estavam questionando é por que tem investimento público lá? Não que não se tenha resultado, não traga benefícios para as pessoas, mas o questionamento fundamental era esse. Então, eu cheguei a ver na rede social ali da página deles e tal, o pessoal que defendia, que tinha que ter e tudo mais, e eles respondiam que esse era o ponto, né? E muitos, inclusive, né, médicos, pessoas que já estão... No Brasil, há dois cursos de formação em naturólogo, né, no qual inclui essas terapias antes alternativas, atualmente, dezembro de 2018 no Brasil, integrativas e complementares, que estão integradas ao SUS, né? O yoga faz parte como uma terapia, tá certo? Mas ele está dentro desses cursos? Naturologia? Sim, sim. Porque eu sei que a meditação eu não sabia que o yoga é uma disciplina dentro desses cursos. Só tem 2 cursos no Brasil, né? E aqui na Embi Morumbi, né? O yoga é uma das disciplinas. Aprendem a realizar asanas, mas tudo com um intuito ligado à terapia. Então, assim, 89% de chances, se o yoga for regulamentado como profissão, como terapeuta, tá certo? É o mais fácil de encaixar o professor de yoga dentro desse escopo. Não vai ser encaixado como filosofia, porque não tem sentido o SUS contratar não tem, né? Não vai contratar também um guia espiritual, não tem sentido. O yoga vai entrar pela via terapêutica, é o mais simples, e nós temos aí o professor Hermógenes que embasa como yoga terapia. Pode até se pensar que, olha, então não é o yoga, mas é a parte yoga terapêutica. Eu acho que esse é meio que o caminho que se deve construir. Agora, eu encerro para passar para o André e para o Vinícius. Não adianta mais ficar esperneando. O yoga não dá para ser classificado, o yoga é inclassificável. Essa discussão de alguns professores de yoga e alguns formadores de opinião no mundo yoga é estéril, é uma contenda que não vai levar a lugar nenhum. É preciso posicionar. Não quer pensar o yoga como classificável? Vai ter que então pegar, olha, a ala yoga terapêutica do yoga pode ser aplicada ao SUS. E aí, essa discussão que vocês colocaram, que não tem embasamento científico, o yoga consegue. Não, o yoga consegue. Algumas das outras é que não, imposição de mãos. Olha, cara, particularmente, eu trabalhei 1 ano e meio, 2 ali, aqui na psicobiologia da Federal de São Paulo. Há muito trabalho acadêmico ligado a terapias anti-alternativas, integrativa e complementar. Então, assim, há uma ala acadêmica que consegue sustentar e responder essas questões, tá? De fundamentação acadêmica para que Reiki, Tai Chi Chuan, Mahikari, acupuntura e não sei o que, imposição de mãos como um todo, e yoga, sobretudo, e meditação muito mais ainda, entre e seja justificado como terapia integrativa e complementar. A acupuntura já está há muito tempo sim. Mas é obrigatório ser médico. Esse é o segundo ponto. É obrigatório ser médico. É obrigatório ser médico. Eu acho para que você aplicar a acupuntura. Ou você é um terapeuta antes da lei, tá ligado? Aí você tem É tipo o CREF, uma adequação a profissional. Então acho que uma das questões e das discussões é em relação a quem vai tomar a frente para que isso seja feito. Da discussão? Exatamente. Então, recentemente, teve lá, né, a naturologia, né, que quis colocar um projeto de lei, aí começou a ter uma votação, né, como é que chama? O presidente do Senado, pleito, né? Então começou a ter uma votação e tal, e aí teve uma mobilização de vários professores para, isso não está classificado na naturologia, porque senão a gente vai ficar vinculado a alguém ali, né, que não necessariamente abarca os interesses dos professores em si. Então, quem teria que de repente tomar a frente, ou tomar a iniciativa, ou deveria ser alguém no grupo, né, do yoga, porque a partir daí você consegue, acho que, né, não sei se é possível os interesses de todos, né,
estarem dentro do... Eu acho que eu já pensei muito, assim, é necessário, a grande briga é que um professor de yoga mais tradicional, não sei se a gente pode dizer, bate no peito e fala, não é terapia, não é só isso, eles batem muito, não é só isso. Então assim, não abarca o yoga se não quiser, mas abarca então o aspecto terapêutico dele. Mas aí vai ficar descoberto, o professor de yoga tem uma sala de yoga. Sim. E ele vai ter que dar aula então só de yoga terapia? Exatamente. Tem que ter viés terapêutico? Isso é uma coisa nebulosa de discussão. É necessário discussão, diálogo, coisa que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Sim. É necessário ter um professor de yoga, é necessário ter um médico que investiga, um médico que atua com yoga, um acadêmico que pesquisa yoga, para trazer mais assuntos à tona para discutir. A sociedade precisa entrar nisso e as alianças, as associações precisam também tomar parte disso e pensar de forma séria e adulta isso tudo. Sim. Alguém vai tomar essa parte, se não Sim, porque atualmente, com o movimento evangélico, a gente está dentro de um livro dele chamado Livro das Heresias. E o yoga é classificado como uma heresia, classificado como uma coisa demoníaca. Tá certo. Né? Não demoníaca não, mas herética, sob o ponto de vista cristão, tá certo. E do ponto de vista... Só que o Brasil é laico, né? Sim, deveria ser. Mas o que acontece? A gente vai ter uma perseguição, vai ter uma caça às bruxas. A qualquer momento a gente vai ter Espero que não, mas a gente pensa que isso pensa é que há uma possível. possibilidade. É possível. Então, se a gente não regulamentar isso logo e não tiver alguma coisa fechada em cima da profissão, a gente vai perder, porque a gente já está perdendo. O que a gente está perdendo? A gente não pode dar aula em clube, não pode dar aula em SESC, não pode dar aula em ACMs, não pode dar aula em academia. Pessoas em academias têm sido forçadas a tirar os seus professores de yoga, porque há uma forçação de barra do CREF com relação a esses profissionais. Sim. Então, o que acontece com o yoga? O yoga já perdeu um monte de mercado e agora tem o mercado da terapia. Quem não é terapeuta vai ficar aonde? Né? Vai ficar boiando no meio, entre dois espaços? E a gente teria que definir o que é o yoga. É indefinível, é definível? Não, é completamente definível. Ele só não é definível pelos padrões que a gente tem aqui. Mas o yoga já ocupa um papel de darshana. Ele é um darshana. Agora, o que é darshana pra gente? Não tem. Então, como é que classifica isso? Que é filosofia? Não. Você está falando de ocidentais, né? De pensamento ocidental, europeu, né? Filosofia não é parte do yoga. O yoga tem uma outra diretriz, tem um outro conjunto de pensamento, tem outro conjunto de ideias próprio do indiano. Então, assim, o que é, por exemplo, futebol? Futebol é um esporte. Tá, mas você pode fazer futebol como terapia? Claro que pode. Natação é o quê? É um esporte. Mas você não pode fazer hidroginástica. Não é porque está dentro d'água que aquilo dali é um esporte. Ele pode ser feito de forma terapêutica, ela pode curar uma pessoa. Aí e o yoga, exatamente. Tem cuidado. O yoga, exatamente. O yoga, estou sendo rápido até para não ocupar muito espaço, mas o yoga tem o mesmo viés. O yoga é o yoga. Mas ele pode ser usado terapeuticamente. Tem ferramenta pra caramba ali, técnica de limpeza, respiratórios, exercício físico, que foram introduzidas no contexto moderno, mas está lá, existe. Existe comprovação, existe aplicabilidade. O yoga não é inócuo, que é uma coisa que todo mundo fala, não, o yoga é inócuo. Se fosse inócuo, vai praticar para quê? Mas se o yoga tem algum resultado, também tem um contra-resultado, tem também, se você tem uma indicação, você tem uma contraindicação. Pouca gente fala que tem contraindicação, por exemplo, exercício de relaxamento. Relaxamento tem contraindicação. Fora o fato de que relaxamento não faz parte de yoga, mas esse é outro assunto. Mas se você pensa em yoga hoje em dia, yoga é o quê? Aí, esse primeiro pensamento precisava nortear a regulamentação profissional para estipular o quê? Bom, então tá, quais são os caminhos onde o yoga pode ser aplicado? E aí, quem sabe o pessoal da terapia fique com yoga terapia, não tem problema nenhum. Um professor de yoga que se fala, eu sou um terapeuta de yoga, vai para a área de terapia, o yoga está lá, mas ele está regulamentado como profissão, mas o yoga terapia é regulamentado como... E não tem problema nenhum. Então a gente poderia ter esse viés abrindo o yoga para esses dois campos, sem problema algum, mas ele estaria dentro do yoga e como uma concessão terapêutica. Indo para dentro desse novo movimento que, para quem não sabe, tem 2 projetos-lei caminhando em Brasília agora. Tem um PL, um projeto-lei caminhando com relação ao yoga e outro com relação à terapia. E um falando que o yoga é terapia, então esses 2 projetos estão juntos e eles são conflitantes.
Vencendo da terapia, você, que é instrutor de yoga, de qualquer linha que seja, vai ser um terapeuta. Vencendo do instrutor de yoga, você, que é instrutor de yoga, talvez tenha mais liberdade para fazer o que você quiser, até porque o texto é vago. Embora tenha sido uma cópia não é exatamente ipsis literis, eles usaram muitos termos e muitas ideias da primeira regulamentação que foi oferecida pelo Luiz Sérgio de Rose, que é o meu pai, mesmo assim que ficou no início em dúvida, será que isso daí foi o de Rose que colocou, não foi? Hoje em dia a gente já sabe que não foi político, né? A esposa dele está envolvida nisso, então hoje em dia a gente tem esse projeto, isso é um fato. Inicialmente todos os grupos de yoga quiseram rechaçar o projeto, basicamente porque era do de Rose, mas ok. E aí eles falaram, vamos rechaçar, e o pessoal percebeu que não é dele, começaram a perceber os outros movimentos. Na época que a gente sentou para discutir isso de uma forma mais séria, que a gente fez uma primeira reunião, que depois ia fazer uma reunião nacional, e acabou não ocorrendo. Ainda não tinha sido aprovada uma lei que saiu agora, que depois de 15 anos a gente finalmente venceu contra a educação física. Então agora a educação física não tem mais como dar pitaco com relação ao yoga, mas a gente tem a sombra do quê? O yoga jogarem um ato médico na nossa cabeça ou os terapeutas regulamentarem o yoga. Então o que a gente tem hoje em dia? Quais são as opções? Quase nenhuma. Porque as opções estão cada vez fechando mais e é aquele fantasma que volta sempre. Né? Não tem como fugir. É preciso ter diálogo e é preciso ter alguém que encabeçando, vai ter que ser alguma associação mais forte e colocar isso para discussão. Eu vejo, volto a repetir, e é o que você reiterou, o caminho do yoga regulamentado como uma terapia é o mais fácil de acontecer. Como um instrutor, também pode ser e fica vago. Você pode então instruir um outro a praticar yoga. Eu particularmente acho que esse é o que mais vai beneficiar atualmente quem já pratica. Porque ele é vago, ele é difuso e você pode ser tanto terapeuta quanto um professor só de asanas, fica mais aberto. Saca, quando você classifica como instrutor de yoga, continuam os cursos de formação formando instrutores de yoga, muitos cursos de formação péssimos, cara. Sim. Muitos cursos de rápidos, rápidos, péssimos, sem conteúdo. Tem cara hoje que se forma professor de yoga, cara, já faz o seu curso de formação. Não, está no meio de um curso de formação, entendeu? já está copiando material. Então, cara, é uma coisa que não acredito que venha agregar, sabe? Essa conversa, cara, e você unir professores é uma coisa muito vaga, cara, muito difusa. Professor de yoga é um bicho esquisito, cara. Sim. Saca, bicho? Ninguém quer, por exemplo, tem a associação Aliança do Yoga, do qual o André faz parte, você faz parte, não vai? Saca? Que é do Pedro Kupfer lá, que é de uma galera. Aí daqui a pouco montam tem a Associação dos Profissionais da Associação Brasileira dos Profissionais do Yoga. É verdade, Saca? Que ninguém nem ouve falar, cara. Que não tem representatividade nenhuma. Quem deliberou que essa pessoa pode usar o nome de Associação Brasileira de Professores de Yoga, cara? Eu acho que essa pergunta está por trás da sua fala assim, para que fazer isso? Né? Não há necessidade de regulamentação. Não, eu sempre fui contra a regulamentação. Mas é que eu não viro, eu fico me batendo muito nos cursos de formação. Porque esse lance do SUS, de você ter a possibilidade de ir para o SUS, ou de você... É uma coisa, política. Sim. Sacou? Saiu o Temer, entrou o Bolsonaro, eu não sei se vai acontecer. Sai o Bolsonaro, entrar o Mourão, eu não sei se... Entendeu? Porque pode ser que o Bolsonaro morra amanhã, entre o Mourão. E na sucessão ainda é capaz que tenha o filho do Bolsonaro. Entendeu? Porque é capaz do cara ser presidente do Senado, bicho. Sim. Entendeu? Então, Nepotista, né? Não, nepotista não. A gente tem uma dinastia governamental aí, cara, que é perigosa, cara. Mas, voltando pro yoga, cara, é muito difuso, velho. Sim. Saca? É muito assim, meu irmão, vamos reunir quem? Vai liderar quem? Pensando em quê? De que maneira? Sacou? Eu acho que assim, dois assuntos aí que é a formação de instrutores de yoga, né? Quais são as diretrizes, não sei o quê. Cara, isso eu acho que é um outro assunto, né?
porque talvez ele deveria ser o primeiro, né? Regulamentar um mínimo para formar um professor de yoga é uma discussão boa também, né? Acho que a Aliança do Yoga tem umas certas diretrizes para poder ser aceito dentro da aliança, né? Mas não é obrigado a você. O que se pensa é meio como o neoliberalismo, né? Então, o aluno e o professor de yoga tem liberdade para escolher onde ele quiser ir, né? Mas na realidade, o que acontece é que quem tem o melhor marketing é que vende e faz se vender curso online, por exemplo, né? Ou semipresencial, ou 100% online, por exemplo. Isso realmente tem formado professores não tão bem capacitados assim, né? Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Eu acho que o mais importante da regulamentação, para mim, é dar um pequeno norte assim, de organização. Do yoga. Haja visto o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, há um mínimo de organização. O Brasil realmente promove uma certa malandragem no yoga. O yoga malandro, você não sabe muito bem o que ele faz, para onde ele vai, o que ele representa, que tipo de yoga não está muitas claras, né? O yoga que veio da Índia, por mais que não tenha uma regulamentação federal, a Iyengar, do Joyce, né? Tem ali umas diretrizes. Abre você amanhã uma sala de Iyengar, mete os coluna na parede, aí vê se não vai bater alguém na tua porta e fechar a tua porta, né? Então, a gente pensa assim, não há uma regulamentação oficial, mas há uma regulamentação invisível, sim. Que dita algumas regras de algumas tradições e escolas de yoga, né? Eu acho que é bem óbvio isso, né? É óbvio que um cara que é formado pelo André, ele vai seguir uma linha, uma diretriz do André, cara. Não. Pô, eu é muito nítido, cara, na minha formação, e que eu sigo, ou pelo menos eu tento seguir ao máximo, a linha da Carmen, do João, entendeu? É que o que acontece comigo, as pessoas vêm, muitos instrutores que vão fazer meu curso já tem 2, 3 cursos anteriores ao meu, vêm para fazer uma complementação. Não vem para defender o meu método nem nada disso, até porque eu não incentivo. Mas tem muita gente que incentiva e está tudo bem com isso também. Mas não é uma questão de incentivo, assim, cara. Eu também sou. Ele vem para complementar a falta. Mas tem formação que tem por aí. O cara fez uma formação e o cara não deu tempo nem de maturar aquela formação na cabeça dele, nem na prática dele e nem no trabalho dele, cara. E aí o cara se mete a fazer uma outra formação. Será que então... Mas por que ele fez uma outra formação? Será que então está faltando algo? Será que então uma pretensa regulamentação, uma hipotética regulamentação para instrutor de yoga, não poderia ter então uma das diretrizes ali, ter X tempo de prática com o professor? Será que isso poderia ser um caminho? O Ashtanga está fazendo isso hoje. Você não se torna um certificado da primeira série ou de qualquer que seja a série, se você não está praticando com um professor certificado para ir para a março e para fazer, para pegar o teu certificado lá. Sim. Então você tem que praticar 6 meses com um professor certificado, que no Brasil tem 6. Sim. Entendeu? São poucos, né? É verdade. São 6. São 6. São meia dúzia. Para você conseguir e para você conseguir praticar mais. Hoje não tem mais aquela de você chegar no Ashram, lá no Kapijai e ficar na fila e entrar lá. Não, você tem que chegar lá com o certificado do teu professor daqui para conseguir chegar lá e entrar na fila para ir praticar lá dentro, cara. Antigamente não, qualquer um chegava na fila, entrava... Será que isso não pode ser um caminho para a gente começar a pensar, entende? Assim, eu acho que não é uma reunião que vai resolver isso, mas diálogos vão ter que ser promovidos. Como vai fazer? Quem vai organizar? Quem vai cabeçar? A menor ideia. Mas que a gente tem que começar a pensar na organização do professor, do instrutor de yoga no Brasil. Eu acho que é necessário mais uma vez retomar esse bicho-papão, né? Já foi tomado em outras vezes, não deu certo, voltou, briga de ego, mas é porque também quando teve a primeira vez, vinha com uma solicitação do CREF. Era muito direto isso, que o CREF queria ter um investimento, entendeu? Em cima do yoga. Vieram com o pé na porta. O que é difícil, entendeu? Você está ali
sabe, andando lado a lado com o professor, com o educador físico, cara, saca? Não dá pra conversar muito. Sim. Então, um cara que é educador físico, dá pra conversar. Às vezes quando eu converso contigo. Eu sou gente boa. Eu sou gente boa. Sim, eu acho que hoje meio que ficou claro, assim, mais ou menos, que yoga não tem a ver com a educação física, por mais que você olhe visualmente. Tem. Eu acho que o yoga emprestou e toma emprestado muito do treinamento esportivo. Tá certo? Não, total. Tipos de balasana já estão sendo pegos do funcional e vice-versa, tá certo? Então, do crossfit e tudo mais, vê os crossfiteiros querendo plantar bananeira, né, fazer sirsasana, é algo que está se emprestando. Há diálogo, não há um muro que separa. Mas a gente já teve vários programas falando sobre isso. Há uma filosofia por trás do yoga que não tem como fundamentação só a fisicalidade, né? Pensar talvez a regulamentação como yoga terapia ou como instrutor de yoga, tentando amarrar nossas ideias aqui, né, as pontas, e talvez exigir de um cara para ter o certificado, né, governamental, sei lá como vai dar disso, né, do governo como instrutor, X anos, X tempo praticando com alguém que já estava, né? Talvez seja o início de um pensamento, de um caminho. Cara, você vê como, você falou uma parada, o yoga ele tem se tornado tão físico, tão físico, e se aproximado tanto da educação física. física. Treinamento esportivo até. Mas assim, eu acho até que é complementar, entendeu? A prática do yoga como complemento esportivo. Não, você vê. E alto rendimento, eu acho fantástico. Jiu-jiteiros, triatletas. Bob Anderson, stretching. Ele colocou lá, eu tirei tudo do yoga. Entendeu? Essa parte do stretching Enfim, é uma outra Pilates. parada. Mas é aí que fica cada vez mais difícil a conversa. Porque o que diferencia o yoga da educação física hoje? A meditação. Absolutamente nada. Não é só a meditação. A meditação é uma atividade é o yoga. em geral, cara. Anatomia sutil. Então, se você não se basear nessas coisas, Eu acho que você acreditando ou não, cara. Porque hoje, cara, a meditação também está acabando por causa do mindfulness, cara. E tem estilos de yoga que do início ao fim da aula só dá um exercício físico. Sim, entendeu? Sim. Né? Eu Que acho meditação tem? Você medita no máximo. Desculpa, pelo amor de Deus. Mas é possível. Então, A mas fazer- fundamentação tá de que nós acreditamos, nós do yoga, em mais de um corpo. Coisa no qual a educação física não vai poder admitir. Esse é o ponto nevrálgico, né? Eu acho que Está dentro da fazendo uma analogia, sutil, o lance dos coxas. Sim. Né? E isso Tem que assumir isso. pro yoga vedantino dos coxas, porque do yoga tântrico já é outro discurso. Né? Mas ainda existe uma fisiologia sutil, esse é o ponto, né? Então, mas acho que tem duas questões. Uma é assim, pensando na regulamentação. Quando teve a investida do CREF lá para poder fazer com as artes marciais, qual que era o argumento? Porque é exercício físico também, se for pensar. Então você tem ali todo um trabalho de... A dança, né? Então esse é um ponto. O outro ponto é a questão assim, deveria, né? Primeiro existir uma parte de embasamento ali dos textos filosóficos e tudo mais, e depois você ter a parte física. Eu acho que nesse ponto a gente tem uma diferença muito grande do yoga em relação a outros exercícios físicos, porque você não consegue só com asana alcançar muitas das coisas que você tem através da meditação ou de resultados ali da prática, que só o exercício Isso que é legal do diálogo, tá ligado? Quero dizer, esse tipo de argumentação que você traçou agora, o CREF vai fazer assim, né? Não quero nenhuma aproximação com o yoga agora. Porque se a gente começar a crescer de que o yoga trabalha com corpos sutis, com chakras, kundalini, blá blá blá. Aí foge. Porque foi aí que, por exemplo, a arte marcial fez o CREF fugir, tá ligado? Não, a gente trabalha com... É marcial, não é uma prática esportiva, é marcial. Isso foge. Então, eu acho que esse é um ponto no qual os diálogos que vão ter que começar a crescer entre a galera do yoga, coisas como nós estamos falando agora, que começa a fundamentar mais a descaracterização do yoga como atividade física. Olha, o yoga está pautado numa filosofia milenar, o yoga e os yogas, você pode começar a falar yogas, né? Está pautado numa crença
de que existe mais do que um corpo. Isso já vai afastar a galera. E aí, para regulamentar como professor, é assim, beleza, o que você vai prestar de serviço para a comunidade, para a sociedade? O que vai legitimar você estar no SUS? Olha, uma cacetada de artigos científicos que legitimam o yoga para depressão, ansiedade, aí você volta para a fiscalidade de novo, para a parte psíquica, e aí o professor, aí talvez comece o rabo muda e os cursos de formação vão ter que ter pelo menos um módulo, sei lá quanto tempo dura um módulo, um sábado, mas para pensar, porque assim, se ficar caracterizado que na regulamentação de professor de yoga, que ele também está apto a trabalhar com yoga terapia no SUS, vai ter que abrir uma cadeira, vai ter que abrir um espaço no curso de formação para falar sobre terapia, para falar sobre doença. Um curso para formação de yoga, é o programa, capacita alguém para trabalhar com alguém no SUS? É uma pergunta que eu não sei. É uma coisa que o dele está fazendo. Mas esse é um outro programa, né? Esse é um outro bate-papo, entende? Bom, para também encerrar o programa, eu queria fazer só uma colocação de alguns pontos. O primeiro, que foi levantado agora há pouco, é sobre as entidades que estão agora encabeçando o yoga. Minha recomendação, e eles não foram informados sobre isso, é que, e já me pediram, falando, as entidades, abrir uma associação. Capa Preta, Exumirim. Não, fora. Mas assim, muita gente falou para mim, André, abre uma associação. Abre um grupo, a gente faz parte do grupo. E eu falei para eles, gente, eu vou me colocar em grupos que já existem. Sim, porque quanto mais a gente abre coisas, mais o grupo, mais fragmenta, menos força tem. Vamos fortalecer o que já existe. Aí o pessoal fala, mas você entrou, mas você não concorda com tudo, 100% que a Aliança do Yoga concorda. Não concordo. Por quê? Porque você nunca vai ter um grupo que represente o conjunto das suas ideias. Mas eu falei assim, bom que você discorde, porque aí vai enriquecer o ódio. Falei, eu gosto mais desse grupo, eu gosto do grupo. Gosto do grupo também do Rio de Janeiro, mas entre o que eu estou aqui no meu próprio estado e outro que está no Rio de Janeiro, que é o do Hermógenes, eu vou ficar no que está aqui. E nada impede de que os dois. Exato. Os dois conversam. Exatamente. Um segundo ponto que ninguém fala é que o governo da Índia está entrando em contato através da embaixada com todas as escolas no país. Todas as escolas. Todo mundo recebeu algum tipo de comunicado deles. Na Índia, o Modi está organizando o país dele para que seja um expoente de yoga. Eu não sei porque a gente não fez isso com capoeira, por exemplo, entende? Fazer o país ficar conhecido pelo que a gente tem aqui. A Índia está fazendo o quê? Ela está ficando conhecida pelo que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor? Um monte de coisa. Yoga é um desses produtos, digamos assim. Eles fazem isso, né? Exato. Agora, ninguém percebe que em algum momento o governo da Índia vai falar assim, porque eles estão organizando inclusive as posições lá. Falando assim, esses ocidentais eles estão fazendo muita bagunça com yoga. Eles estão regulamentando o que é asana, quais são os nomes dessas posições e tudo mais, lá na Índia. Em algum momento, a Índia vai falar assim, peraí, isso é meu. O que vocês estão falando aí de yoga? Porque aqui no Brasil, o professor de yoga não dá muita bola para o que acontece na Índia. A não ser numa formaçãozinha aqui ou ali que defende uma ideia acima. Mas quando o governo da Índia falou assim, não, vocês têm que defender, porque isso é a tradição do meu país. O que vocês estão falando aí? Ninguém aqui do Brasil segue de verdade ou se submete de verdade a uma tradição indiana. Mas isso é um trabalho que eles, cara, até eles chegarem no Brasil, cara, eles têm que passar pela Europa, pelos Estados Unidos, que é onde é mais difuso o yoga da Índia, possível e imaginável, até chegar aqui, cara. Mas vai chegar. E com a regulamentação, é uma forma também de proteger o yoga brasileiro, porque a gente tem um produto brasileiro. Quando eu vou para fora do país, eles falam, nossa, André, que coisa interessante, o yoga brasileiro é bem diferente, né? É o yoga brasileiro, para eles é o yoga brasileiro, é o yoga diferente, eles gostam do que a gente faz. Justamente porque tem algumas diferenças, tem um tempero diferente daquilo que o indiano faz, e eles gostam disso também. Como o jiu-jitsu, né? A pessoa fala assim, o jiu-jitsu brasileiro é um dos melhores que tem. Não estou falando que o yoga brasileiro é o melhor que tem, mas é diferente. Sim, é diferente. Certamente é singular. É singular. Mas a gente precisava, primeiro, sim, ter o diálogo, por isso que a gente está falando com vocês, a gente está colocando esses pontos. A gente só quer fomentar mais conversa, não é acabar aqui, né? Precisa ter essa conversa maior, envolvendo vários outros setores, vários outros grupos,
os grupos de yoga precisam conversar, porque senão quem conseguir regulamentar o yoga vai impor regras para os outros. Tem gente que fala assim, Shiva cuida. Não, desculpa gente, Shiva não cuida. Mas tem uns mapas aí a fim de cuidar. Você tem que cuidar daquele canal. Qualquer Tem nada homem, tem nada mulher agora também. Sim, Tem? sim. Isso é legal, isso é legal. Só queria amarrar uma coisa só, para não ficar mal em casa. Eu não entendo, não concordo com o André em relação ao relaxamento não estar ligado ao yoga. Eu discordo completamente dele, mas isso é uma outra ele discussão. está ligado ao Não precisa se yoga justificar. como yoga moderno. Não precisa se Yoga justificar, moderno. precisa se justificar. Só um adendo, ninguém vai te bater. Senão a Mila fica chateada comigo, eu também não estou falando. Mas precisa ter um outro grupo só para um outro programa só para falar sobre isso, que seria legal também. Aliás, a gente tinha que convidar a Mila, né? Seria Sim, bom. tem um monte de gente. Um monte. A lista está longa e a gente, ano que vem... Nem nós quatro conseguimos reunir, imagina chamar mais um peão, mais uma peão. Vai ser difícil. Fechamos aí, meus amigos? Fechamos. Então tá bom. Gente, Não deixem de se inscrever. não deixe de se inscrever, dê o seu like, dê sugestões. Compartilha para outros professores, que vai ser bom a discussão. Isso é bom. Isso faz com que as pessoas entendam que diálogo é importante e até mesmo se você não concorda, né? Sai da caixinha. Sai da caixinha, meu irmão. Não fica dentro da tua caixinha. Sai da chala. Sai do teu chala. Falou? Isso aí. Até a Um próxima. abraço. Tchau. Já.